Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Luísa. Como eu já falei para vocês aqui, eu sou a monitora do curso. Eu vou dar alguns avisos, algumas instruções, mas antes eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos longos, loiro escuro, liso. Utilizo óculos de grau, assim, alguns acessórios e uma camisa preta. Eu sou a organizadora da frente de cursos da NUEST, que é um núcleo de estudos sociais e transdisciplinares com uma direção política, ético-política na produção e difusão de conhecimento. Nós temos cursos, eventos, publicamos livros, artigos, então fiquem de olho nas nossas redes sociais, que tem muita coisa legal vindo por aí. Essa aula faz parte do curso completo intitulado Saúde Mental do Trabalhador no Neoliberalismo, para uma perspectiva crítica, e haverá missão de certificado com carga horária de 2 horas, então fique até o final da aula para assinar a nossa lista de presença e já garantir o seu certificado. Queria aproveitar a oportunidade para chamar a Eduarda, da nossa frente de Media Marketing da Noeste. Ela tem uma notícia muito legal aí para dar para vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Eduarda. Eu vou fazer minha autodescrição primeiro. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando óculos de grau, tenho cabelo cacheado, ruivo. Hoje ele está metade preso, metade solto. Estou usando uma blusa de tricô que é meio rosa, um tom meio amarronzado. Estou usando uma argola também, que tem um tom de rosa claro. Eu sou uma das organizadoras do curso e também sou da frente de marketing da Noeste, por isso que eu vim trazer a boa notícia para vocês. A gente preparou uma condição especial para todo mundo que estiver assistindo o curso hoje, então só hoje e só para quem estiver aqui no curso, a gente vai preparar um valor especial para que vocês possam ter um desconto aí bem legal para comprar esse curso. Eu vou mostrar para vocês como que vocês têm que fazer, caso vocês tenham interesse de adquirir o curso. Primeiro, a gente começa no Instagram da Noeste. Ó, esse aqui é o nosso Instagram oficial. E aí a gente clica aqui, ó, no Linktree, que é os links da Noeste. Aí vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, onde vocês vão encontrar todos os nossos links. Aí vocês podem ir aqui, ó, Curso Livre Saúde Mental do Trabalhador no Neoliberalismo. E aí vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, que é a página principal do nosso curso, na Even 3. E aí vocês já estão inscritos, então vocês só vão fazer o login, vocês não vão realizar a inscrição. E aí vocês podem ir descendo a página, ó, vocês vão passar por todos os módulos, as informações, e aí vocês vão até, ó, aqui a gente tem a inscrição que vocês fizeram, vocês estão, a maioria inscrita na aula magna. Aqui, esse é o nosso valor cheio, para os profissionais formados, R$ 99,90, R$ 79,90 para a graduação, e para os alunos de ação afirmativa, R$ 59,90. Mas, ainda assim, vocês não vão pagar esses valores, vocês vão pagar os valores com desconto. Então, vocês continuam descendo até chegar nesse pedaço aqui. Aí vocês colocam, quero participar das atividades. E aí vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, onde vocês vão ter a condição especial para quem está inscrito. Aí a gente tem o curso completo com desconto especial para ações afirmativas, que são para os alunos que entraram com algum tipo de cota na faculdade, seja cota racial, cota para trans, cota para deficiência, qualquer tipo de cota, você tem direito ao desconto para ações afirmativas. Caso você seja somente estudante da graduação, esse daqui é o seu desconto. E aqui embaixo a gente tem o desconto especial também para profissões formadas já. Então, você só vê aqui qual é a categoria que você se encaixa, e aí o desconto ele já está aqui aplicado, e aí você vem aqui em realizar a inscrição. Aí vai aparecer para finalizar a compra. Vocês vão ser redirecionados para a nossa página de pagamento. E aí aqui, ó, vocês colocam o dado de vocês têm 15 minutos para efetuar a compra, depois que entra nessa página. E aqui, ó, tá certinho já o valor com desconto. E aí vocês têm a opção aqui de Pix, cartão de crédito e boleto.
sendo que no cartão de crédito vocês conseguem parcelar em até 10 vezes. E aí sai um valor bem legal. Então, assim, vocês têm até o final do dia hoje para realizar essa compra com desconto, porque a partir de meia-noite essa condição especial vai sair do nosso site. Então, é só realmente para quem está aqui na aula. E é isso, gente. Vou voltar para a Ana. Oi, gente, infelizmente, depois dessa notícia maravilhosa, tem que dar uns avisos meio chatos, né? Recentemente, eventos online de temáticas sensíveis têm recebido ataques virtuais. Então, são pessoas que invadem as aulas, né? E abrem os áudios, vídeos com conteúdos ofensivos, né? Isso acontece por meio de bots. Então, são pessoas que entram na nossa sala, identificam o nome dos participantes, foto de perfil, copiam isso tudo, fazem as suas próprias contas e entram nas nossas reuniões. E então, caso alguém precise entrar na nossa reunião por outro dispositivo, então já está aqui na nossa reunião por meio, né, da conta que você já fez a inscrição e precisou trocar, entrou pelo celular, quer trocar para o notebook, eu peço que vocês só avisem a gente, pode ser pelo chat aqui, pelo e-mail, a gente vai estar de olho nos nossos canais de comunicação, só para monitorar mesmo e evitar esse tipo de ataque. Caso acontecer, a gente espera que não aconteça, né? Mas caso acontecer, eu peço que vocês não saiam da reunião, aguardem que a nossa equipe vai estar monitorando, vai banir as pessoas que estejam ofendendo a gente. O evento não vai ser cancelado por agressões externas, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a gente está muito feliz por construir um espaço com tanta gente, né, para refletir temas tão importantes, então, obrigada mesmo. Me coloco aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, então, podem mandar tanto aqui no chat, quanto por e-mail, nas nossas redes sociais, a gente vai estar de olho. Então, obrigada mesmo pela presença, e eu vou passar a palavra para a Samira, que é a nossa psicóloga, mestranda, vai ser professora do nosso curso, e para o Lucas, que é o economista pela UF, mestrando pela Unicamp, vai ser o nosso convidado de hoje. Então, bom dia, Samira, bom dia, Lucas. Oi, bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Muito feliz pela participação de todas, todos. Espero que seja um momento muito enriquecedor, né, pra gente. Eu sou uma pessoa muito aberta, tá? Se vocês precisarem falar alguma coisinha, tirar alguma dúvida, comentar uma situação, fiquem à vontade, tá? Vou fazer minha audiodescrição também, né? Val, você levantou a mão? Desculpa. Eu que você levantou na hora que eu perguntei, né? Se tivesse algum comentário. Desculpa. Não passou despercebido, desculpa também. Bom, me chamo Samira, né? Eu sou uma mulher branca, meu cabelo tá num tom castanho claro, às vezes fica um pouco ruivo. Uso óculos de grau também. Eu tô com uma blusinha preta e uma blusa social azul por cima. Um azul com listras brancas. E, bom, sou uma pessoa também com deficiência auditiva, em uso de aparelho auditivo, então eu me considero uma pessoa com deficiência. E é isso, eu sou psicóloga, né? Me graduei pela Faculdade Maria Tereza, em Niterói, em São Domingos, Niterói. Fiz pós-graduação pela Fiocruz e pela Veiga de Almeida, no contexto hospitalar, então eu sou muito ligada à área da saúde. E atualmente eu estou fazendo mestrado pela Universidade Federal Fluminense, um mestrado em psicologia, mas com ênfase em saúde do trabalhador. Então é um tema assim que particularmente me atravessa bastante, é um tema que é muito interessante para mim assim, de estudar, eu acho que é um tema necessário também. Então, durante toda a minha trajetória, eu sempre construí alguns trabalhos que tivesse essa palavrinha-chave, saúde do trabalhador, sempre pensando principalmente nos profissionais da saúde. O advento da pandemia no Brasil
evidenciou, né, emergiu ainda mais a necessidade de a gente falar da saúde do trabalhador no contexto da saúde, mas no curso de hoje a ideia é falar da saúde do trabalhador, do trabalho no capitalismo, abrangendo todos nós que estamos inseridos, né? Bom, acho que é por aí. Eu vou deixar o Lucas também fazer a apresentação dele e a gente continua a nossa aula. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Lucas Crispim, sou formado em Economia pela Federal Fluminense, estou atualmente no curso do mestrado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas. Bem, sou um homem branco, estou com meu cabelo molhado aqui, penteado para trás, meio liso, meio ondulado, uma barba rente ao meu rosto, uma blusa de linho clara. Bem, antes de mais nada, agradecer a todos os guerreiros que estão aqui 10 horas da manhã desse sábado ensolarado, né? Que estão aqui dispostos a ouvir o que a gente tem a dizer. Espero que seja de proveito para todos, todas e todos. Bem, agradecer também a Samira, primeiramente, pelo convite, né? A toda a equipe do Noeste, ao Valdenilson, a Eduarda, a Ana Luísa, que desde o princípio, né, enfim, com muita dedicação, com muito esmero, vem construindo esse curso. Então, assim, agradecer e dar os parabéns também pelo trabalho que vocês vêm tocando, né, no Noeste. E, bem, a Samira me convidou aqui hoje para fazer uma fala um pouco abrangente, assim, né, uma coisa um pouco difícil de fazer, mas ela gostaria que eu conseguisse dar alguns elementos da economia, né, para conseguir basear a discussão sobre neoliberalismo, sobre saúde do trabalhador, sobre as tendências mais gerais que regem a nossa sociedade. Antes de entrar nisso, eu sinto que eu preciso me defender um pouco da minha formação, porque é isso, né, assim, formado em economia, mas eu acho importante dizer que eu vou trazer aqui uma interpretação crítica, eu vou partir da crítica da economia política. Então, assim, mostrar para vocês como que os economistas buscam, na verdade, deformar toda um entendimento sobre a realidade, né? Então, assim, uma ciência que busca quase que enganar, né, quem tá ali buscando aprender essas formas a partir, né, das interpretações dominantes, ortodoxas da ciência econômica. E, bem, é uma tarefa muito difícil. E o roteiro que eu quero fazer aqui com vocês vai passar por 3 pontos, né? Primeiro, eu quero discutir algumas categorias mais básicas que eu acredito que sejam importantes para a gente compreender o que é a sociedade capitalista, como que o trabalho funciona dessa forma. E, assim, vão ser coisas introdutórias, né? Um convite ao estudo, um convite para que vocês se apropriem, estudem a crítica da economia política, enfim, o marxismo, né, para utilizá-lo como lente de análise para as suas pesquisas, para os seus entendimentos da realidade, principalmente no campo da saúde do trabalhador, mas, enfim, dialoga com uma série de áreas. E aí, no segundo momento, comentar um pouco sobre como que, historicamente, se concretizam as formas de exploração, as formas de trabalho nessa sociedade, né, também, enfim, de formas mais gerais e abrangentes. Bom, entrando agora nesse primeiro momento, dessas categorias básicas, né, o Marx, no Capital, no temido livro 1 do Capital, que eu convido todos a lerem, ele começa a sua exposição, né, e eu aqui estou me inspirando na exposição que ele começa a fazer, pela mercadoria, né, e isso geralmente suscita dúvidas nas pessoas. Por que começar pela mercadoria, né? E a mercadoria, ela é a forma histórica que a riqueza assume dentro do capitalismo, né? Então, ela é a forma básica por qual todos os produtos dos trabalhos eles circulam pela sociedade capitalista. Bem, a gente vai entender melhor como que isso funciona. Então, o que é essa mercadoria, né? Qual é o trajeto que ele percorre? Primeiramente, essa mercadoria ela tem um aspecto que costuma ser chamado há muito tempo na economia política, antes de Marx, de valor de uso.
esse valor de uso, ele é uma coisa que ultrapassa os períodos históricos, né? Ele é a forma concreta da mercadoria em qualquer sociedade, antes e depois do capitalismo. Porque ele é a própria capacidade que essa coisa tem, né, de suprir as necessidades, quaisquer sejam elas, né? Então, e até tem uma brincadeira, né, que assim, às vezes as pessoas caem um pouco na pira, a mercadoria, né, tem supre que tipo de necessidade, não importa, né? Ele brinca, se é do estômago ou da imaginação, não faz a menor diferença. E por outro lado, essa mercadoria, isso é uma coisa, são, né, nos aspectos mais superficiais, ela é um objeto que pressupõe a troca. Então, essa mercadoria, sempre quando a gente tem acesso a ela, para além desse caráter útil, a gente observa e a gente vê que ela tem um valor de troca, né? Que isso, enfim, expresso nos preços, principalmente. E aí é isso, né? A coisa da troca, ela coloca uma particularidade, por quê? Para você trocar alguma coisa, quando você faz uma troca, você está colocando em relação todas essas mercadorias. Como é possível encontrar um denominador comum que permita colocar em relação todas essas mercadorias tão distintas, né? Desde uma maçã, um software, um smartphone, um computador. E aí a grande descoberta, né, que se faz na economia política todas as mercadorias são fruto do trabalho humano. É isso que permite que as mercadorias sejam colocadas em relação umas com as outras, né? Se você tira todas essas propriedades, tudo que diferencia essas mercadorias, no fundo você vai encontrar. Essa mercadoria foi, em algum momento, fruto do trabalho humano. Pois bem, esse é o fundamento, a essência do valor na sociedade capitalista. E aqui o valor também, sem a gente viajar muito, né, é o valor no sentido, por exemplo, de qual é o critério de valor para vocês quando vocês ouvem uma música, quando vocês assistem um filme, né? Vocês têm um valor, vocês têm uma coisa que vocês valoram, né, esses objetos. E é isso, no capitalismo, né, o critério de valor das mercadorias é o trabalho humano, né? E o aspecto quantitativo desse valor é o tempo de trabalho, tá? E é isso, aí aqui uma nota inicial sobre a questão do trabalho que a gente está entrando, é que o trabalho, ele é essencial, né? Da mesma forma como eu falei dos valores de uso, o trabalho ele é essencial, antes, durante e depois do capitalismo. O trabalho, ele é o meio que o ser humano ele consegue realizar o seu metabolismo com a natureza, ele medeia, né, o seu metabolismo com a natureza. Então, ele transforma as coisas que estão na natureza para, né, deixar elas disponíveis para o seu consumo, disponíveis para a produção material da sua vida, né? E aí a grande questão do capitalismo é como que esse trabalho ele não é só isso, né? E aí a gente vai também percorrer esse trajeto aqui, né? Então, desde já, eu acho que é importante observar que o modo de produção capitalista ele tem esse aspecto, né, igualitário, assim, por um lado, né? Sendo irônico e não sendo também, porque é por meio dessa forma que que o modo de produção capitalista afirma para todos, olha, todos os trabalhos humanos têm algo né, de igual, né? O trabalho ele é entendido, quando a gente está falando sobre a determinação quantitativa desses valores, como um trabalho abstrato, abstrato. Todo trabalho humano ele é, de alguma forma, seja o do médico, do advogado, o do gari, o do professor, enfim, dispêndio de energia humana, certo? E aí é isso, desde já também comentar outra confusão que geralmente é feita quando está se discutindo isso, que é qualquer tempo de trabalho, então, serve, eu posso produzir uma mercadoria por mais tempo de trabalho e tentar, né, enganar o mercado para conseguir me apropriar de mais valor do que eu deveria? Não, porque o que importa é o tempo de trabalho socialmente necessário, que é aquele requerido para produzir esses valores de uso dentro de condições médias, de condições, né, numa dada sociedade, com condições normais, né? Então, assim, eu não posso vender uma cadeira, quer dizer, não é que eu não possa, né? Ninguém vai querer comprar uma cadeira qualquer, de madeira simples, por 10 mil reais, porque uma cadeira simples de madeira qualquer, né, você tem grandes empresas que montam essas cadeiras e conseguem fazer, né, produzir elas numa qualidade até superior que eu possa vir a fazer, por um preço muito mais barato. Então, é isso. O tempo de trabalho socialmente necessário, ele é o que importa, e não simplesmente o tempo de trabalho.
Bem, então a gente tem essa mercadoria, que ela é uma unidade entre dois polos contraditórios, né? Já começando os jargões aqui da teoria, que é isso, é o valor de uso e esse valor de troca. Desse duplo caráter, né, o que eu já estava ensaiando aqui com vocês, a gente tem um duplo caráter também do trabalho. Então, a gente tem esse trabalho concreto, que de fato produz esses valores de uso. Então, a gente está falando concretamente do trabalho do marceneiro, por exemplo, quando faz uma cadeira, do trabalho do professor, quando pensa, quando produz, dá uma aula, né? E o trabalho em abstrato, né, que tem a ver com essa parte do valor de troca. Então, e é isso, são dois aspectos do trabalho, mas que eles estão acontecendo simultaneamente a todo tempo, né? Não são dois momentos da atividade laboral. E é isso, é o trabalho abstrato que ele encontra certa centralidade para o funcionamento da economia capitalista. E bem, por que esse funcionamento, por que o trabalho ser o fundamento, né, do funcionamento da sociedade capitalista, às vezes não é óbvio, não é algo que se apresenta dessa forma, né, de uma forma diretamente acessível, né, para os nossos sentidos, né, pela própria existência da forma mercadoria, né? Então você pensa, essas mercadorias, elas são necessariamente coisas que são produzidas desde o princípio para troca. Então você tem sem quantidade de unidades, né, empresariais, de capitais, de fábricas, que estão produzindo essas mercadorias de forma privada, né? E a partir do momento que essas mercadorias são produzidas de forma privada, elas vão ser socializadas por meio do mercado. Então é no mercado que essas mercadorias, que todos esses trabalhos que foram feitos de forma privada vão ser socializados. E o que isso gera? Isso gera uma aparência onde essas mercadorias assumem as características humanas do próprio trabalho. Então a gente enxerga no mercado, né, todas as características humanas que foram feitas de forma privada, né, interagindo no mercado como se fossem características das próprias mercadorias, né? Então, assim, a própria teoria econômica convencional, né, trata do valor das mercadorias como a utilidade. Então, é um valor que emerge da utilidade, que, claro, essas mercadorias têm utilidade, mas não é esse o fundamento do valor das mercadorias. E é isso, né? Ainda tem essa questão da forma monetária que esses valores de troca assumem, né? Que causam ainda mais, né, os preços que a gente, né, se depara com eles no nosso cotidiano, que ainda é mais uma camada de confusão que gera, né, a nível da aparência desses fenômenos, né? E aí, bem, uma pergunta que pode se colocar, né? Se trata então de um erro, né? Então, quando a gente olha uma teoria que analisa as coisas dessa perspectiva aparencial, né, do nível superficial desse fenômeno, se trata de um erro? Não, né? Assim como a essência do fenômeno que a gente está buscando aprender aqui é um dos lados dessa realidade, a aparência é outro, né? Que é complementar, que é uma coisa que anda lado a lado. Então, a ideia é a gente conseguir observar, e eu acho que isso talvez seja caro para todos as ciências sociais, né, humanas, de conseguir aprender esses nexos, né, históricos, lógicos, que estruturam a realidade e entender por que certas formas aparenciais se estruturam e se apresentam dessa forma. Então, dá alguns exemplos da teoria econômica, aqui já caminhando um pouco para o final dessa parte da apresentação, que é, enfim, a questão dos salários, né? O salário, na teoria econômica convencional... Opa, peraí só um minuto. Ele é compreendido como o pagamento pelo próprio trabalho, né? Então, assim, na teoria econômica convencional, você vai ouvir geralmente que é isso, salário ele é igual à produtividade marginal. O que é a produtividade marginal? Para eles, é o quanto que aquele trabalhador, ao momento que ele é contratado, ele acrescenta de produto naquela empresa. Então, se aquele trabalhador chegou naquele mês, ele produziu 5 mercadorias a mais, aquela é a produtividade marginal dele. Então, o salário dele vai ter o equivalente monetário daquelas 5 mercadorias a mais que ele produziu. Então, percebam, não teve nenhuma exploração. Se o salário ele foi suficiente para remunerar esse trabalho que ele realizou, não tem exploração, certo? Então é isso. E mesmo na precificação dessas mercadorias, o empresário encara a participação do trabalho,
na composição dos custos como um custo como qualquer outro. Então, você vai calcular o preço de custo de uma mercadoria, você coloca o salário, você coloca o quanto que você gastou para comprar os insumos, né? Quanto que você gastou para fazer a manutenção de todo o seu maquinário, e tudo isso ali, de forma indiferenciada, compõe o preço daquela mercadoria. E aí, para ele, é isso. Olha, eu, né, empresário, reuni todos esses elementos materiais necessários para a produção, estou remunerando de forma justa o trabalho, então meu lucro é legítimo, porque é isso, né? É remuneração por eu ter assumido os riscos, enfim. Isso é algo que a gente costuma ouvir bastante. Então, né, o que está oculto nessa situação? Tem algo de oculto, tem algo de mistificado, né, de estranho nessa coisa, nesse funcionamento. E a teoria econômica convencional não consegue explicar, porque ela está sempre presa de um ponto de vista individual. Você olha um indivíduo e você fala, não, mas o meu patrão é tão bonzinho comigo, ele me paga tão bem, ele deixa eu folgar, ele deixa... Porque a questão aqui, primeiro, não é moral, não é que o capitalista ele seja um safado, às vezes ele é, geralmente ele é, mas não é que ele seja um safado, não é que ele é pilantra, que ele, enfim, tá enganando, não é isso. Né? Você tem, inclusive, a competição entre os capitalistas. Se esse capitalista ele deixa de fazer as práticas que um capitalista deve fazer, um outro vai assumir o lugar dele. Então, não é uma questão moral. Você tem uma competição feroz entre os próprios capitalistas que eles precisam se defender disso. Né? E aí, a questão fundamental aqui é a seguinte: da onde surge o novo valor? Da onde surge o novo valor? Né? Porque, bem, se esse empresário ele é tão sagaz, né, e ele consegue fazer isso de uma forma muito eficiente e tal, beleza, ele pode até ter um lucro maior, né? Mas simplesmente você colocar um preço mais caro nas mercadorias, porque eu consigo fazer isso e reunir e assumir os riscos, se todo mundo faz isso, no final das contas, perceba, em termos relativos, você não tem novo valor circulando. Todo mundo subindo os preços juntos, né? Não tem... E aí é isso, assim, passa por uma outra mistificação que a mercadoria gera, né? Que é a questão do mercado de trabalho, uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, né? O mercado de trabalho, que é uma coisa pouco óbvia, né? Se você parar para pensar, né? Porque é isso, esse trabalho como mercadoria, né? Que está implícito, né? E um mercado, alguém que está oferecendo essa mercadoria e alguém que está demandando essa mercadoria, né? Como que é formado esse mercado de trabalho, né? Então, para que haja um mercado de trabalho, você tem um pressuposto que você precisa ter alguém que não tem nada. Uma pessoa que, historicamente, né, ao longo das gerações, ela foi destituída, ela foi expropriada, roubaram dela, né, todos os meios materiais que ela tinha de produzir a sua própria realidade material. Então, assim, né, você tem exemplos históricos disso, isso é um processo que, inclusive, continua acontecendo, não é só uma etapa histórica que ficou para trás, mas é um exemplo que continua acontecendo hoje, mais aparente quando a gente vê todo o saque, toda a pilhagem que se faz aos povos tradicionais, autóctones, né, ao redor do mundo, é um dos exemplos, mas que, historicamente, você tem o cercamento dos campos da Inglaterra, onde os camponeses, né, estavam lá plantando a sua subsistência. A coroa chega e é um processo violento. Você mata essas pessoas, você saqueia essas vilas, você tira, né, essas pessoas daquela terra e, bem, essas pessoas passam a depender de oferecer a única mercadoria que eles têm, que não é o trabalho. O que eles oferecem é a capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho, né? E é porque é isso, para você ter esse trabalho assalariado, que é o fundamento dessa forma de trabalhar na sociedade capitalista, você precisa de uma dupla liberdade. Primeiro, né, essa liberdade que, de fato, né, é um aspecto progressista da nossa sociedade capitalista, que é essa liberdade desse trabalhador não ser um servo, não ser um escravizado. Isso é um aspecto progressista da sociedade capitalista. Mas você tem uma outra liberdade, né, e aqui essa liberdade dita de uma forma irônica, que é essa liberdade dos seus meios materiais de reproduzir a sua vida. Né? Então você está livre disso, você não tem acesso, você só consegue acessar essas coisas por meio do trabalho. E quando você acessa essas coisas por meio do trabalho assalariado, você também depende, né, desse dinheiro para acessar a sua subsistência. Então esse é o pressuposto para a existência do capitalismo.
tá? Bem, e aí agora aqui, para fechar essa sessão, eu acho que convém fazer uma definição aqui mais geral do que é o capital, afinal das contas. O capital ele é uma relação social, né? Dito aqui de forma... Porque, assim, a gente não pode cair nessa armadilha de definir o capital. O capital é a maquinaria, né? A gente vai ouvir no noticiário econômico, a formação de capital subiu tanto, enfim, se direcionando ao capital como se fosse uma série de coisas, de máquinas. Não é, né? Também, mas o capital ele é uma relação social, é essa relação social que ele faz com que o trabalhador precisa vender a sua capacidade de trabalhar e que esse capital ele está em constante movimento de autovalorização, ele está sempre querendo começar a sua produção com uma quantidade de dinheiro, comprar as mercadorias para esse processo produtivo, vender elas por um valor mais caro e reiniciar esse processo numa etapa superior, né? Enfim, produzindo mais mercadorias, conseguindo oferir mais, né, lucro, né? E aí uma coisa que eu esqueci de falar, da onde que vem esse lucro? Então é isso, eu falei, né? O mercado de trabalho, ele é, na verdade, um mercado de força de trabalho. A mercadoria que está sendo comercializada nesse mercado é a força de trabalho. O que é a força de trabalho? Vamos usar o arcabouço, né, que a gente estava vendo aqui para analisar as mercadorias. Essa mercadoria ela tem um valor de uso, que é essa capacidade de trabalhar, que o capitalista, quando ele contrata, ele consome ela de forma produtiva durante a etapa de produção. E aí, quando ele consome de forma produtiva, ele vai pagar o valor dessa mercadoria, que a gente vai chegar lá. Mas aí, no momento que ele paga, que ele compra, ele tem o direito de se apropriar de tudo que aquela mercadoria produz durante o processo produtivo. E qual é o valor de troca dessa mercadoria? Qual é o valor dessa mercadoria? É o quanto que essa mercadoria precisa para se reproduzir, como qualquer outra mercadoria. O que é? O salário, ele nada mais é do que a quantidade de valor que representam as mercadorias que aquele trabalhador precisa para reproduzir a sua existência material. Nada tem a ver com o produto do trabalho dele. Nada tem a ver com o produto do trabalho dele. Então é isso, não tem roubo também nessa relação. Uma relação comercial, né? Enfim, consensual, aí a coisa já fica mais complicada quando a gente pensa no todo o processo de acumulação primitiva. Mas é uma relação, né? Enfim, comercial entre duas pessoas. Uma pessoa que está, né, oferecendo esse valor de uso para conseguir se utilizar desse valor de troca para produzir a sua própria existência. Então, durante aquela jornada, ela faz aquele dispêndio de trabalho. O capitalista, como é dono daquela mercadoria, da capacidade de trabalhar durante aquela jornada de trabalho, ele se apropria dos produtos do trabalho e ele paga para aquela pessoa o necessário para ela repor todo o dispêndio humano que foi feito durante aquela jornada e conseguir, né, estar lá dia após dia. E da onde que vem, então, o mais-valor, né, que é o fundamento do lucro? O mais-valor é o seguinte, imagina que esse salário é diário, para a gente ter só uma ferramenta didática, mas não importa qual é a periodicidade do pagamento desse salário. Vamos supor que se paga dia após dia, né? Então, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, vamos supor que um trabalhador numa determinada indústria, ele produza, durante as 3 primeiras horas da sua jornada, né, já as mercadorias que, né, em termos monetários, já são suficientes para pagar o seu próprio salário. Isso é o que o Marx chama de tempo de trabalho necessário. Necessário para quê? Para pagar o próprio salário. Só que ele foi contratado para trabalhar 8 horas. Nas outras 5 horas que ele vai trabalhar, aí é onde ele está exercendo o tempo de trabalho excedente. Durante todo essa jornada, essas 5 horas, o capitalista vai estar se apropriando de um trabalho não pago. Porque ele não está pagando pelo trabalho, ele está pagando pelo direito de consumir produtivamente essa mercadoria, que é a força de trabalho. Então, esse é o fundamento do lucro, esse é o fundamento do mais-valor, esse é o fundamento, né, da exploração realizada na sociedade capitalista, né? E aí você tem uma série de formas também que assim, complicam ainda mais a nossa vida para enxergar dessa forma. Então, eu não vou nem entrar nesse ponto porque é uma aula à parte, mas você falar dos mercados financeiros, por exemplo, né? Você bota lá o seu dinheirinho na aplicação, você se sente um capitalista, né? E esse dinheiro que parece brotar do nada. Mas se você segue todo esse emaranhado de operações financeiras, você chega em algum momento, né, de uma exploração de um grupo de trabalhadores que gerou aquele mais-valor e que está remunerando o dinheirinho que você fez lá na sua aplicação, né? Na poupança, nesse caso, o dinheiro é aplicado na construção civil, né? Então, se deixa na caderneta de poupança, né, é da exploração
dos trabalhadores da construção civil que vem, né, esse dinheiro. Pois bem, e aí agora comentar um pouco sobre como porque é isso, assim, isso são coisas muito abstratas, né, muito genéricas, mas todo esse esquema de exploração, ele se apresenta de formas concretas em todos os períodos históricos, né? E aí, para não precisar regredir, né, ad infinito para trás, comentar um pouco sobre, né, afinal, assim, o que é o momento atual que a gente vive, né? O que é o neoliberalismo, o que são essas novas formas de exploração. E aí, eu acho que, assim, sempre quando a gente vai comentar sobre essas coisas na economia política, nas ciências sociais no geral, um ponto de partida costuma ser toda a crise que acontece ali durante as décadas de 60 e 70, que eu vou passar brevemente só como um ponto de partida, né? Mas o que você tinha até esse momento, das décadas de 1960 e 70? Você teve, primeiro, até ali, né, que eu estou falando, ali o bicho pega, mas antes disso você tem todo um período que, em algumas literaturas mais idílicas da ciência econômica, da história econômica, costuma se chamar dos anos dourados da sociedade capitalista, né? Mas o que aconteceu de fato? Você teve o fim da Segunda Guerra Mundial e, assim, os trabalhadores eles estavam em armas, os trabalhadores derrotaram o nazifascismo, né? E não estou falando só da União Soviética, é você olhar o que aconteceu na Espanha, na Itália, os partisães, né? Em toda a Europa Ocidental também, não é só de União Soviética que eu estou falando, os trabalhadores pegaram em armas, derrotaram o nazifascismo, né? Libertaram a Europa, você tem, enfim, as guerras de libertação nacional começando a pipocar no mundo inteiro. Então, para além do aspecto de trabalho que a gente vai chegar, você tem um compromisso, que é assumido um compromisso não dito, mas você tem um compromisso que é assumido entre as burguesias e os trabalhadores, que é trabalhadores abandonem o seu projeto societal, que no caso é o socialismo, e a gente vai providenciar vocês com todo um estado de bem-estar social, vocês vão viver bem, mas abandonem, a gente vai conversando aqui, né? Só que, assim, isso também é importante dizer que isso é localizado geograficamente para a Europa e para os Estados Unidos, né? Na periferia do sistema, a coisa estava acontecendo de uma forma bem diferente, mas, enfim, começar daí. E aliado a esse compromisso, o que você tinha, né? O que se chama dessa organização da produção fordista, né? Então você tem essa produção massificada, homogênea, né? Essa linha de produção que faz produtos, né? Iguais, né? Que para um público que vai consumir sempre a mesma mercadoria que todos os outros, empresas que verticalizam. O que isso significa? Verticalização, que elas incorporam dentro das suas estruturas empresariais toda as etapas produtivas necessárias para uma determinada mercadoria, e aquela esteira que articula os diferentes trabalhos que impõem, né, aquele ritmo frenético de produção, pá, 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 onde o trabalhador já não dita o ritmo. E esse trabalho parcelar e repetitivo, lembrar, né, lá do Charlie Chaplin, né, tempos modernos, ele apertando parafuso, fazendo uma coisinha, é aquilo que a gente vê na escola mesmo, né? E essa supressão da dimensão intelectual do trabalho. Então você não precisa pensar, você precisa apertar essa porca aqui, você precisa... E isso, assim, é uma coisa muito característica dos Estados Unidos, sim, mas é um modelo que se espalha pelo mundo, né? Um modelo, lembra que eu falei, a competição intercapitalista é uma coisa feroz. Então, assim, se isso garante alguma vantagem aos capitalistas em determinado lugar, todos os outros vão buscar se apropriar, né? E, inclusive, na União Soviética também, o modelo de industrialização lá feito é pautado, né, nessas descobertas industriais. Pois bem, década de 60 e 70, o que acontece? Esse modelo começa a ruir, né? Esses trabalhadores que estiveram submetidos, né, porque também é isso, você precisa de uma estrutura ideológica, política muito repressiva para manter os trabalhadores dessa forma. Porque as primeiras gerações de trabalhadores que viveram nessas condições, elas ainda tiveram algum ganho líquido daquilo, né? Então, melhorias ali nos salários e tal. Mas os trabalhadores que vão sucedendo esses, né, eles começam a não querer, não topam mais esse esquema de opressão, né? E aí qual é? Como que a gente enxerga isso? Todo movimento de contracultura,
que está acontecendo nos Estados Unidos, né, os movimentos pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, o movimento hippie, né, que hoje assim, né, Hollywood colocou a coisa, né, de uma forma muito caricata, né, mas eram pessoas que estavam, né, pautando diversas questões anticapitalistas ali, né. Você tem o Maio de 68, né, em Paris, estudantes lá botando fogo e tal, e você tem negociações salariais muito ferozes, os trabalhadores escapando dessa estrutura sindical que buscava, né, reter eles ali. E, por um lado econômico também, porque a crise ela é sempre multifacetada, né, você tem a recuperação dos países que tinham sido derrotados durante a Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão, que começam a estruturar uma outra, principalmente o Japão, uma outra forma de organização dessa produção capitalista industrial, né? E, bem, então, todas essas estruturas estão se remexendo, né, ali. Os países começam a contestar essa dominância do dólar, né, uma série de coisas que estão acontecendo. Na periferia do sistema, você tem as guerras de libertação nacional, então você tem as guerras de independência de Angola, de Moçambique, a guerra do Vietnã, que impõe uma dura derrota dos Estados Unidos. Então, assim, as coisas estão ali em aberto, né, um momento que está em aberto. Só que a gente já sabe o spoiler de como essa história termina, o mundo do trabalho perde. Né? Então, assim, no final do século, você tem a queda da União Soviética, você tem a queda das experiências socialistas no leste europeu, né? O capital ele vence essa ofensiva, né? E como o capital vence essa ofensiva? Me encontrar aqui nos meus papéis. Ele vai se utilizar, né, desse modelo japonês que estava sendo feito. Então a gente fala, né, ele vai citar e observar, né, o que o Japão está fazendo, porque o Japão tem um crescimento econômico absurdo, né? E aí você vai ter todo um aspecto de reestruturação produtiva, né, que é essa reorganização de como a produção funciona. Você vai ter a reorganização dos aspectos políticos e ideológicos. O conjunto dessas coisas, assim, é difícil definir essa palavrinha que eu vou falar, mas o conjunto dessas coisas, a forma como ela se cristaliza até os dias de hoje de alguma forma, é o que se convencionou chamar neoliberalismo, né? Porque, enfim, também implica uma série de políticas e a gente vai pretendo chegar lá, mesmo que pontualmente, né? Mas o que está acontecendo na prática é o capital ele está encontrando limites para ser o que ele é, para realizar esse processo de autovalorização, seja pelos esses aspectos econômicos que eu falei, seja pelos trabalhadores deixando de topar esse compromisso. Então, o que se coloca como necessidade é o aumento da exploração dessa força de trabalho, é o aumento da extração de valor que o capital precisa realizar, né, para oferir o seu lucro, o seu mais valor. E, bem, e aí é isso. Para começar aqui, primeiro dizer, não tem uma ruptura completa com esse esquema fordista, né, esse novo esquema de produção. O que você tem é mudanças que vão conciliar, né, de uma forma, por um lado, esse novo padrão de demanda, né, porque essas pessoas também que estão ali, né, enfim, querendo uma produção mais personalizada, né, já não estão querendo consumir um monte de Ford T, né, aquela coisa daquele carro igual, preto, pá. E incorporar também as demandas que vinham sendo feitas pelo mundo do trabalho, só que por uma perspectiva do capital. Então, assim, uma demanda do mundo do trabalho era organizar essa produção de uma maneira que permitisse esse trabalhador se utilizar das suas habilidades intelectuais para melhorar ali aquela produção, né? Para, enfim, trabalhar não só fazendo aquelas tarefas repetitivas, mas, pô, o cara sentir que ele está tendo um controle ali daquele processo produtivo, né? Aí essas demandas vão ser radicais do lado do mundo do trabalho, né? Só que o capital ele vai se apropriar isso de uma forma conservadora, né? E aí é isso, o grande exemplo a ser seguido será, né, esse modelo japonês que a gente costuma chamar de toyotismo, né? E no toyotismo, o que você tem? Uma racionalização ainda maior do tempo, né? Um trabalho em equipe, então, assim, esses trabalhadores agora eles entram em relação ali durante o processo produtivo, eles discutem o que eles têm que fazer, eles discutem a qualidade do trabalho dele. Você tem um processo produtivo flexível, então já não é aquele acúmulo de estoque desenfreado, mas um estoque, né, que é muito pontual, uma coisa que ela é produzida, né, o just in time, né, esses jargões assim, que a gente ouve na escola, toda uma racionalização não só do tempo de trabalho, mas do tempo que essas mercadorias circulam, né? Porque é isso, todo o tempo que a mercadoria está circulando, que ela não está sendo vendida, é tempo que está sendo gasto.
pelo capital. Então, ali você tem uma racionalização absurda para garantir que um componente ele seja produzido num tempo muito rápido, que ele chegue muito rápido na outra etapa produtiva e que ele chegue muito rápido na mão do cliente que vai pagar, né? E você tem a terceirização, você começa aqui com a coisa da terceirização desenfreada, né? Então, se aquela empresa antes incorporava todas as etapas do processo produtivo, agora ela vai centralizar tudo isso. E aí, isso junto com o avanço das tecnologias, né, computacionais, de transporte, você tem essa terceirização para o mundo inteiro, inclusive uma nova divisão internacional do trabalho, né, onde o centro vai ficar com algumas das etapas mais, né, enfim, que geram os maiores salários, que geram as maiores inovações, enquanto a periferia fica, né, ainda com esse trabalhinho de apertar parafuso, de montar a coisinha ali. Então, né, enfim, tem aspectos de continuidade. E o aproveitamento dessas funções intelectuais dos trabalhadores, né? Então, o trabalhador agora ele tem autonomia de olhar e falar, opa, não está legal isso aqui. E aí ele vai lá, né, e ajeita, e discute isso com o patrão. Então, né, a ciência econômica convencional vai dizer, inclusive, que né, foi um aspecto progressista da coisa. Só que o que você tem também, junto com isso, um aumento do desemprego feroz, porque você economizou o trabalho humano, né? Você agora tem máquinas muito mais eficientes que podem produzir a mesma coisa, não irão produzir a mesma coisa, produzirão mais, mas que, né, idealmente, podem continuar produzindo o mesmo nível de mercadorias com muito menos trabalhadores. Então você tem um desemprego feroz, né? E aí, junto a todas as políticas neoliberais que eu comentei que ia chegar, você tem as privatizações, né, os desmontes dos direitos dos trabalhadores, você tem as aberturas comerciais e financeiras, né, que, enfim, agora todos os países, né, se integram sem proteção nenhuma, sem nenhuma política, nada, com o mercado internacional. Então, são isso, medidas que buscam recompor as condições de lucratividade, ampliar a apropriação e a produção desse mais valor. E aí, bem, por que eu estou falando disso tudo? Porque é esse movimento que se inicia lá na crise da década de 60 e 70, que vai amadurecer, né, década de 80, na década de 90 que a gente vê, né, o amadurecimento, por exemplo, dessas questões das aberturas comerciais e financeiras, que na América Latina causaram diversas crises, né? Na Venezuela, inclusive, antes de Hugo Chávez, antes de qualquer coisa que está tendo lá, do atual governo, você tem o primeiro protesto do mundo contra as medidas neoliberais, que é o Caracaço. Eu recomendo que vocês busquem, porque foi um protesto violentíssimo, né? Esse, inclusive, é o contexto para a chegada do Hugo Chávez, enfim, de todo mas assim, tudo que se fala que a Venezuela passa hoje, de comer cachorro, de não sei o quê, estava acontecendo naquela época, num governo liberal, né? E aqui não estou fazendo nenhuma apologia ao governo venezuelano, não. E bem, é esse movimento que culmina hoje com o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Por exemplo, isso aqui, né, que, enfim, uma coisa a se estudar ainda, né, o nível de dominação que isso aqui gera, né, nas nossas vidas, que permite o trabalho por plataforma, né? Então a coisa do Uber, a coisa do iFood, enfim, não só isso, né? Hoje em dia todos os trabalhos podem ser mediados no limite, né, por plataformas. Então, assim, essa dominação algorítmica impessoal, que é isso, assim, você é o dono. De novo, né, falando sobre como que as formas aparenciais das coisas precisam ser dessas formas, né? São essas ideias, né, essas teorias de ser empreendedor de si mesmo, do capital humano, que, né, a base material delas é essa, né? E, assim, a forma como ela se estrutura, essa aparência, essa forma que esconde a exploração do trabalho, ela é necessária para legitimar esse sistema, né? E aí, né, enfim, a teoria do capital humano, por exemplo, ela é uma grande responsabilização do próprio trabalhador por esse aumento do desemprego estrutural que o capital gera, né? Então, assim, você não consegue encontrar emprego porque você não é qualificado, porque você não corre atrás, porque, enfim, né, você não se preparou o suficiente, você não atende às expectativas do mercado. Só que tem uma falácia aqui. Nem se todo mundo tivesse as qualificações que o capital demanda e exige dos trabalhadores, não haveria emprego para todos. Não haveria emprego para todos. Essa é uma sociedade do desemprego. Então, assim, né, perguntar para o economista, beleza,
está falando de capital humano, está falando de crescimento, parado nos anos de educação. Se todo mundo tiver educação, vai ter emprego para todo mundo? Não tem, não tem, né? Enfim, e aí para terminar, eu acho que eu já falei bastante, eu quero passar para a Samira, mas comentar, e a América Latina nisso tudo? Porque eu estou falando de uma perspectiva muito central ali, né? Eu estou falando, pensando aqui, né, nessas coisas em Japão, em Europa, em Estados Unidos e América Latina, né? Na América Latina, você tem um processo de conformação do capitalismo muito particular, né? Então, assim, retrocedendo um pouco na apresentação que eu tô fazendo, se você parar para pensar, o que é a escravidão nas colônias, né? O que é a escravidão nas colônias? Porque tem uma passagem muito interessante no final do Capital, um capítulo que a galera não costuma ler, o capítulo 25, que o Marx ele conta a história de um empresário que ele vai para a Austrália, né? E aí, enfim, a colônia, né, Austrália, processo violento de colonização. E aí ele chega lá e ele fala, bem, é isso, né? O trabalho é essa coisa idílica, todo mundo aqui fazendo uma coisa bacana, os trabalhadores topando isso aqui, então eu vou levar um monte de trabalhador, eu vou levar maquinaria, eu vou levar insumo e vou fazer a minha fábrica lá. O que acontece? Ele chega lá, ele faz por um mês aquilo lá. Os trabalhadores olham para o lado e vê aquele monte de terra, né? Sem, assim, né? Sem ninguém. Claro, você tinha os povos aborígenes ali, mas os caras olham e falam, por que eu vou ficar aqui, meu irmão? Tô no meio do nada. Tô no meio do nada, os caras, vambora. Vão produzir a sua própria vida material de forma autônoma. Se metem no meio do mato, some, desaparece, né? Por quê? Você não tem a condição, os pressupostos que eu falei, daquela, né, que são necessários para a formação de mercado de trabalho, né? E aí o cara admite, né, em algumas cartas, pois é, né, se pá, o capitalismo não tem aspectos tão progressistas assim quanto o trabalho, porque ele assume a necessidade da escravidão. E é esse o sentido da escravidão que acontece aqui na América Latina, né, nesse período histórico, né? De você, aos poucos, né, conseguir criar essa massa de despossuídos, mesmo com tanta riqueza natural abundante, você precisa controlar. Nesses casos, né, a escravidão ela cai como uma luva na dominação capitalista, né? Então, a necessidade de você ter aquelas pessoas ali presas naquela terra, né, de você ter aquelas pessoas ali, né, controladas a ferro e fogo. Então, todo esse histórico comum que acontece aqui na América Latina, ele gera um tecido social muito distinto, né, dos países. E assim, escravidão é um dos aspectos tenebrosos, né, dessa dominação, mas tem muitos outros. Então, assim, você gera toda uma classe dominante também muito particular, com interesses muito particulares, que desde o princípio ela é associada, né, a todo esse esquema de divisão internacional do trabalho. Então, ela é partícipe, né, desse processo de expoliação, né, de exploração, dessas formas mais violentas e que muitas vezes interessam muito mais as pessoas que estão do outro lado do Atlântico, né? Mas eles estão se beneficiando também, muito, né? Seja pelo tráfico de escravizados, seja pela venda das commodities que a gente tinha. Então, bem, para resumir a coisa, o que você tem é uma conformação de economias que, desde o princípio, na divisão internacional do trabalho, elas são conformadas para servir para a produção das etapas assim mais rudimentares, mais saber isso, a produção de commodity, produção de alimentos, produção, claro, a gente tem um desenvolvimento industrial vigoroso, inclusive na ditadura militar, que também, né, se a gente parar para colocar no esquema analítico que eu estava falando, né, década de 60 e 70, por que tem, né, essas ditaduras militares aqui na América Latina? Porque, enfim, diversos levantes, né, exigindo socialismo por todo o continente, né? Então, assim, Cuba, e você tem outras experiências que não dão certo, a necessidade de você controlar, né, essa população. E aí, bem, na ditadura, um desenvolvimento industrial vigoroso. Mas ainda assim, são economias, né, que se encontram nesse esquema internacional de dominação de uma forma subordinada, né, de uma forma a transferir valor para lá. Então, assim, permite, durante a Revolução Industrial, o barateamento dos salários, porque começa a fornecer café e uma série de alimentos, né, num nível muito mais barato, né? Durante a meados do século XX, ele se industrializa, mas para quê? Para abrir mercado consumidor para as mercadorias do centro capitalista, né? Então,
dinheiro que era transferido para fora porque aqui eram filiais que estavam produzindo, que estavam se aproveitando desses baixos níveis salariais, da onde o racismo, por exemplo, né, e toda a forma como a abolição da escravidão é tratada, né, contribui, é parte fundamental, né, desse baixo nível salarial quase que permanente, né, das economias latino-americanas. Então, e aí você tem, né, alguns autores que eu gostaria de convidar também vocês a ler, mas principalmente o Rui Mauro Marini, você tem também a Vânia Bambirra, né, que é uma pesquisadora em tempos muito, muito assim, de ponta, né, em tempos onde as mulheres não eram tão comuns assim na academia. Você tem, principalmente na academia latino-americana, e o Teotônio dos Santos, né, 3 pensadores brasileiros que vão, infelizmente, produzir grande parte das suas obras no exterior, porque estão nas primeiras listas, né, de exilados da ditadura. E aí o Marini, ele olha isso tudo e ele fala, bem, como que esses capitais que estão aqui, transferindo todo esse valor, seja, enfim, por meio de royalties, né, do maquinário que eles pegam que não é daqui, seja pelos empréstimos internacionais que as economias estão pegando aqui o tempo inteiro, como que esses capitais eles conseguem continuar mantendo certas taxas de lucratividade, né, enfim, que permitam a continuidade dessa atuação. Aí ele vai observar, né, olhando tudo que estava acontecendo na época, que o que acontece esse capital, ele opera um mecanismo de compensação que ele chama superexploração da força de trabalho, que é esse capital dentro e fora do processo produtivo vai operar uma série de expedientes para rebaixar o valor social que deveria ser destinado à reprodução dos trabalhadores. O capital se apropria de parte desse fundo, de parte desse valor produzido, como fundo de acumulação. Então, assim, se vocês olham, por exemplo, que é a minha área de pesquisa hoje no mestrado, a precariedade das infraestruturas urbanas, a falta de saneamento, né, enfim, toda a questão de energia elétrica e tal, por quê? Porque isso é negócio. Isso é negócio. Não tem, assim, privatização para incentivar a expansão da cidade. Não tem isso. Isso é negócio. Os caras estão fazendo porque dá muito dinheiro, sempre deu, né? Então você tem a superexploração da força de trabalho, né, como um mecanismo de compensação dessas transferências de valor que são realizadas. E aí é isso, eu acho que essa questão da superexploração é uma categoria fundamental para pensar a saúde do trabalhador, porque a gente está vendo essa ofensiva do capital desde a década de 60 e 70, e se a gente parar para olhar na América Latina, tem interações muito preocupantes, né, com a questão da superexploração. Bem, para não ir muito longe, assim, a escala 6x1, por exemplo, né? Você olhar, né, mesmo na América Latina, o Brasil tem, né, das maiores jornadas de trabalho. Né, tomara bem, a coisa parece que está caminhando bem, tomara que a gente consiga aplicar isso, exigir, né, que isso seja aplicado da melhor forma. Mas, enfim, é sobre isso também, dentro do espaço produtivo, é sobre isso, é sobre formas mais intensas de trabalho. Mesmo quando a tecnologia já está avançada lá, é a permanência de formas rudimentares de trabalho aqui que estrupiam a saúde do trabalhador. Né? Bem, então, assim, cheguei ao final aqui da minha explicação, espero que tenha ficado claro, e fazer esse convite a vocês, né? Busquem os referenciais críticos da economia, eu garanto que vocês vão encontrar coisas interessantes, né? Corram dos economistas ortodoxos e, assim, se apropriem criticamente desse ferramental, dessa teoria, para vocês conseguirem enfim, a gente conseguir cada vez mais avançar a consciência sobre essas formas de exploração, relacionar sempre, né? É isso, o fundamento da coisa é o trabalho humano. Se a saúde vai mal do trabalhador, é porque as condições de trabalho estão ruins, entendeu? É porque, né, é isso, há uma necessidade de ofensiva desse capital contra todas as formas de vida dos trabalhadores, para que elas sejam formas de trabalho, formas de produção de valor, formas de produção de lucro. Né? E é isso que a gente tem que lutar contra. Eu acho que assim, é isso. Eu acredito que muitos aqui, né, sejam atravessados por isso, que estejam em instituições públicas de ensino. Eu encaro dessa forma. Eu acho que é o nosso papel, né, enquanto pensadores dessa sociedade, né, conseguir traduzir isso para a população, conseguir avançar a nossa consciência crítica, né, dessa realidade. E, bem, passar a fala para a Samira, agradecer. Gente, valeu, muito obrigado. E pronto. Muito obrigada, Lucas. Estou super animada. Sua fala é sempre muito
gostosa de ouvir, assim, você traz muitos referenciais interessantes, porque é isso, né? A gente está acostumado a pensar a economia de um jeito como essa coisa do mercado financeiro, e quando você traz essa questão crítica, abre um leque, assim, de possibilidades para a gente estudar, para a gente não se distanciar da nossa realidade, que precisa ser cada vez mais debatida, né? A nossa realidade, que eu quero dizer, é o nosso cenário, né? Então, muito obrigada, Lucas, pela sua fala. Tô muito coração quentinho com a sua presença aqui com a gente hoje. E, bom, pessoal, assim, pensando pelo nosso tempo, né, eu não vou fazer uma fala muito longa, principalmente porque a gente ainda tem uma trajetória de mais 3 aulas, 4 aulas ainda por aí, 4 aulas. Então, qual é o ponto principal, assim, que eu queria discutir com vocês, né, aproveitando essa fala do Lucas, né? E quando a gente vai falar e vai discutir a saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalhador, quando a gente vai discutir o trabalho, é importante que a gente entenda o cenário que nós estamos inseridos, né? As estruturas que estamos inseridos. É, a presença da fala do Lucas, né, para trazer esse cenário, toda essa historicidade, né, de tudo que a gente vivencia, que a gente vivenciou, ela, para mim, é interessante, porque assim, não tem como a gente pensar no nível micro se a gente não tentar entender como é que tudo se organizou ao longo da nossa história, né? Porque isso pauta o que a gente vive hoje, né? É, alguns autores costumam falar que a gente não vive nada muito de novo, a gente vive tudo se repaginando, mas sempre a mesma lógica perpetuada, né? Então, se a gente ficar atento, assim, em algumas coisas que o Lucas foi trazendo, essa coisa do trabalho Fordismo, Taylorismo, a gente ficar atento, pensando, claro, levando para um nível de abstração, levando para um nível, assim, não sei se a maioria aqui é da psicologia, mas eu acredito que seja, né? Mas tentando não me prender na psicologia, mas como eu sou psicóloga, eu estou querendo levantar essa bandeira para a gente pensar a lógica que perpetua e sempre perpetuou e pauta o nosso trabalho e pauta muito a maneira como nós vamos nos enxergar nesse contexto. Então, assim, trazer essa questão do mercado, entender a nossa posta de trabalho como uma mercadoria, ela é interessante porque toda a ideia de liberdade que se é propagada no contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Você é livre para você fazer o que você quiser, comprar o que você quiser, assim, ela não é uma liberdade pautada na liberdade individual, né? Eu, Samira, sou uma pessoa livre, eu sou uma mulher livre. Não, ela é uma liberdade pautada no mercado, né? Da minha presença nessa sociedade, o que eu significo para ela e o que eu produzo para ela. Então, não tem como, assim, é interessante que a gente faça sempre um esforço para ter esse posicionamento crítico no nosso trabalho e nas nossas relações. Uma psicologia que se distancia dessas temáticas de classe, né? Principalmente que a nossa aula de hoje trouxe um pouco dessa disputa de classe, mas também levar para as questões de gênero, levar para as questões de raça, pessoas com deficiência. É importante que a gente sempre esteja fazendo esse esforço de resgatar esses marcadores, porque isso está relacionado, isso não é separado e dissociado da saúde, né? A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela sempre levanta esse discurso de que a saúde é um completo estado de bem-estar social. Mas que bem-estar social é esse? Para quem esse bem-estar existe, né? Então, quando a gente está falando desse cenário todo do neoliberalismo, que a gente pode chamar hoje em dia, a gente está falando de um estado, de uma ideia, de uma lógica que propõe um estado de bem-estar, um estado mínimo, né? Então, todas essas diferenças que o Estado poderia tentar equalizar, ela não acontece. Entende? Então, quando a gente se distancia dessa crítica, quando a gente se distancia desse debate, a gente, de alguma maneira, está se distanciando das nossas condições também individuais.
é importante que a gente se pense que o coletivo e o individual eles não estão separados, né? Então, assim, eu estou começando a minha fala falando sobre isso, porque é sobre isso que nós vamos discorrer nos nossos próximos encontros, né? Mas dando início ao nosso debate, eu gostaria de trazer para vocês que a psicologia no contexto do trabalho, ela não se insere pensando na questão de bem-estar, por mais que na nossa história haja esse discurso, né? Ela se insere como um braço, né, uma herança da medicina social, do higienismo, né? E quando o Lucas está trazendo ali essa questão da industrialização, da expropriação das terras, a construção dessa sociedade industrial, né? Ela começa a olhar para aquele trabalhador como uma força de trabalho, porque ele é uma mercadoria, eu preciso que ele consiga produzir, eu preciso que ele funcione, né? Assim, trazendo uma fala assim mais irônica, assim. Eu preciso que ele funcione. Então a gente tem a inserção da medicina nesse contexto para fazer essas práticas de higienismo, né? Essas práticas que eu pego esse trabalhador e consiga adaptar ele ao trabalho, né? Então a gente pode ver, por exemplo, um trabalho infantil, né? O trabalho com longas horas, né? Porque nunca é pensado na condição do sujeito naquele contexto. É pensado como aquele contexto pode ser cada vez mais expandido, os seus lucros, as suas produções. Então a gente tem esse boom, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa história, né, já que nós estamos ocupando um lugar técnico, ocupando um lugar de saber, a gente olhar como que é o nosso saber, como a nossa trajetória foi se construindo. Então, a gente tem ali a psicologia, ela nascendo, né, não quanto psicologia mesmo, mas assim como ideia, como estudo, como proposta, como é, conceitos, né? A gente vem percebendo ali o que a gente pode chamar de psicologia no contexto do trabalho, surgindo dessa maneira. Então, assim, eu gostaria de trazer primeiro um autor para vocês chamado Pedro Bendassoli, assim. Ele tem alguns artigos muito interessantes que vai trazendo um pouco dessa historicidade da psicologia no contexto do trabalho, né? Então, ele fala que o trabalho, ele é construído no pensamento ocidental diante desses fenômenos históricos, né? Mas ele também traz que a gente tem algumas correntes que são mais as maiores forças, né? A gente tem a corrente das vias organizacionais, a gente tem as correntes sociais e a gente tem as correntes clínicas, né? E aí, o que seria isso, né? Quando a gente fala dessas correntes, a gente fala também de quando está tudo acontecendo aquilo ali, discussões de ideias estão surgindo juntas, né? Como que a gente pode, porque, como o Lucas estava trazendo para vocês, a gente está falando de um cenário que não está dissociado de uma produção política, né? Ideológica, né? Então, essas correntes, elas nascem dessa forma também. Então, quando a gente fala das vias organizacionais, a gente fala de uma linha positivista, a gente fala de uma linha filosófica que vai pensar muito na maneira como a pessoa consegue lidar ali com algumas questões de si para que ela possa render, para que ela possa conseguir articular a sua relação com o trabalho de uma maneira assim que pensa ali a sua produtividade, né? Enquanto a gente tem as correntes sociais, que elas vêm surgindo nos movimentos sociais também. Por exemplo, na Itália, a gente tem o movimento operário italiano, né? Construído por Ivario Doni, assim, que traz como um lema que a saúde não se vende. Porque quando a gente está falando da condição daquele trabalhador, naquele cenário, a gente precisa pensar de que maneira eu posso fazer com que ele esteja vivo no dia seguinte, para continuar trabalhando para mim. Então, eu sempre vou pensar na estrutura do trabalho do máximo de concentração permitida. Ou seja, aquele trabalhador está exposto aos riscos, né? Eu estou me adaptando ao trabalho,
mas o que eu consigo me adaptar no máximo possível de concentração ali? Então, se eu estou exposta a um risco biológico, quanto tempo eu consigo estar exposta àquele risco biológico? Né? Quanto tempo eu consigo ficar sentada? Quanto tempo eu consigo ficar fazendo esse movimento aqui com a mão lá, apertando as porcas? No filme do Charles Chaplin, né? Então, assim, quando a gente percebe essa organização, o movimento dos trabalhadores, eles entram para tentar dialogar que isso é uma falácia, não funciona. Por quê? Porque não tem só um máximo de concentração. Eu estou exposta a diversos riscos, entende? O somatório desses riscos, né? Então, quando a gente está falando também desse movimento da saúde não se vende, eles estão também levantando a bandeira de que o trabalho tem que se adaptar ao trabalhador. E não o trabalhador tem que se adaptar ao trabalho. Não sou eu que tenho que conseguir dar conta de estar naquela condição. Aquela condição tem que estar adaptada ao meu corpo, né? A minha posição enquanto sujeito, né? Então, a gente tem isso. E a gente tem a vertente das clínicas, que, enfim, vem com a herança da ergonomia. Então, a gente tem as clínicas do trabalho, em que vai tentar trazer como proposta o diálogo desses trabalhadores para eles pensarem o trabalho deles. Então, a gente tem a Ivy Schwartz, a gente tem o Clo, o próprio Ivo Adoni também está construindo propostas, né, teórico-metodológicas, críticas, para que a gente possa pensar essa realidade. Porque não tem como também a gente ficar só nessa discussão de que tem que acabar o capitalismo. O trabalho está acontecendo, nós estamos trabalhando nesse modelo socioeconômico, né? Então, como que a gente pode dar o máximo possível de autonomia para esses trabalhadores conseguirem lidar com o seu trabalho da melhor forma possível, porque a gente precisa disso, a gente depende disso. Então, quando a gente está falando das clínicas de trabalho, a gente está falando de propostas, de projetos de trabalho, em que a gente tente reafirmar o saber daquele trabalhador sobre o seu próprio trabalho, dando a ele o protagonismo e construindo com ele propostas para ele conseguir construir a melhor maneira possível. Então, a gente tem a formação de grupos operários homogêneos, que são grupos de trabalhadores de cada setor, em que eles conseguem levantar as suas necessidades, suas demandas, e assim a gente pensar ali como fazer esse diálogo, né? Quando a gente está trazendo essa questão da história do capitalismo, a gente nunca pode deixar de esquecer um detalhe importante, que é a disputa de classes. A disputa de classe, ela não vai desaparecer da noite para o dia. Assim. Então, a gente vive em constante processo de disputa de classe, né? Eu, enquanto classe trabalhadora, classe dominante. Então, qual é o meu papel como psicóloga? Qual é o meu papel como uma profissional que está ali nesse contexto da psicologia do trabalho, né? Da psicologia no contexto do trabalho, né? Na saúde do trabalhador, né? A quem serve a quem serve a minha presença? A quem serve as minhas propostas, né? Então, quando a gente vai atuar nesse contexto, quando a gente vai atuar nas questões de trabalho, a gente precisa fazer um resgate desses autores, né? A gente precisa fazer um resgate de práticas que não se dissociam de discussões críticas, né? É um projeto político que nós estamos inseridos, né? E também não me delongando muito para respeitar o horário que a gente combinou, a gente, quando vai trazer o nosso olhar para os dias de hoje, a gente precisa levantar como debate que a gente está perdendo muitas lutas. A gente está perdendo. Quando a gente está falando de uberização do trabalho, da plataformização do trabalho, quando a gente vê como está sendo toda a disputa no Congresso, no Senado, da escala 6x1, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não perder o nosso vínculo enquanto classe
Porque essa disputa ela está acontecendo em tempo real o tempo inteiro. Nós estamos conversando aqui agora, ela está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente pode fazer para não perder essa disputa, né? Então, o nosso trabalho enquanto pensadores críticos, a gente precisa resgatar e sempre colocar em pauta, em discussão isso. Não necessariamente eu estou falando para a gente, dentro do nosso contexto de trabalho, seja nas vias organizacionais, nas vias da psicologia social, na via das clínicas de trabalho, não estou falando necessariamente de nós, psicólogos, no contexto lá do trabalho, lidando com um trabalhador, ocupando cargos numa empresa de saúde ocupacional, no RH. Não estou falando da gente estar nesse lugar, vai construindo uma aula com os trabalhadores, fazendo como se fosse uma grande propaganda de conscientização. Olha, a gente tem que pegar em armas, a gente tem que quebrar as coisas, a gente tem que prender o nosso patrão. Não estou falando eu estou falando de uma maneira caricata, assim, para descontrair. Não estou falando disso, propriamente dito, assim. Mas eu estou falando de como é que a gente pode construir formas de negociar, sabe? Como a gente pode construir as melhores formas, assim, de dar voz a quem realmente entende do trabalho, que é o trabalhador. Entende? E tirar da gente essa ideia de que eu sou um ser iluminado, eu sou a pensadora, eu vou transformar a sua vida. Então, eu, como psicóloga, vou chegar aqui nesse contexto de trabalho, levando meu conhecimento, salvando aqueles trabalhadores. Então, a proposta é construir um espaço de construção conjunta, né? Então, quando eu trago essas vias para vocês e reforço essa questão de observar qual é a construção filosófica, ideológica por trás dessas vias, porque ela vai pautar também a forma como eu vou conduzir meu trabalho, né? Eu estou muito mais do lado da psicologia social do trabalho, das clínicas de trabalho, justamente porque eu defendo e entendo que elas não se dissociam de toda uma produção crítica do nosso contexto. Elas entendem, os autores, né, que eu trouxe para vocês, nunca vão ignorar que a gente tem toda uma questão de um cenário ali produzido que perpetua até os dias de hoje, né? E aí, para concluir minha fala, eu queria também apresentar para vocês um livro que eu li, do Christian Dunker, Vladimir Safad, do neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Então, é um livro muito interessante, assim, que eu acho que vocês podem gostar bastante. Ricardo Antunes também é um outro autor que eu gosto muito, assim, justamente para abrir esse leque de reflexões sobre o que a gente entende por saúde também. A gente está falando muito aqui sobre o que a gente entende por trabalho, o que é trabalho, né? A ideia dessa primeira aula é construir mais perguntas do que respostas, né? Para a gente ir discutindo sobre isso ao longo do curso, né? A gente falou muito sobre essa questão, né? O que é trabalho, como que o trabalho acontece. Trabalho, ele é um tema central da nossa vida. Nós estamos aqui porque é fruto de muito trabalho, tanto meu e do Lucas, que é um trabalho intelectual de estudo, mas também um trabalho de que eu estou aqui usando um instrumento para vocês me verem. Isso aqui é fruto de trabalho. Eu estou sentada numa cadeira que é fruto de um trabalho. Tem uma mesa que é fruto de um trabalho. Então, o trabalho ele nunca está dissociado da nossa vida, né? E eu estou trazendo isso para vocês porque, assim, quando a gente fala muito de trabalho, a gente pensa muito em emprego, né? Emprego é uma relação formal ou informal. É uma relação que eu tenho aqui. Eu sou pesquisadora, eu recebo lá, eu estou em um vínculo, eu estou no Uber, eu tenho ali um trabalho informal ali, um emprego ali, eu estou prestando serviço. Mas eu quero trazer para vocês trabalho também como essa ideia abstrata também, né? Porque, assim, a gente
pouco fala também do trabalho do cuidado, a gente pouco fala do trabalho materno, né? Não se distanciar das discussões de gênero, ela é importante por isso também, né? Aquela mulher que está em casa é garantida a reprodução daquele trabalhador que vai no dia seguinte lá para o seu emprego, né, fazer suas funções. Então, assim, a gente trouxe muito essa discussão para vocês para instigar, porque para a gente pensar a saúde, a gente também precisa entender o trabalho, para depois juntar essas duas palavrinhas-chave, né? Então, eu acho que é importante a gente levantar essa pauta, e eu vou trazer a saúde para vocês muito partindo do Canguilhem, né? Tem um livro dele que é o mais famoso de todos, que é muito bom, que é o Normal Patológico, né? Mas o Canguilhem, ele vai falar da saúde como uma construção da normatividade, assim, como que eu consigo me inserir e estar presente respeitando as minhas condições, né? Ele não vai seguir aquela lógica que a gente estava comentando de eu vou me adaptar ao trabalho, né? O trabalho tem que se adaptar a mim. Então, o Ganguilhem, ele traz um pouco desse debate de saúde, pensando de que maneira eu consigo estar presente nas minhas atividades, né? Respeitando a minha autonomia, autonomia entendendo como a minha possibilidade e o meu acesso a todos os espaços, né? Eu tenho autonomia porque eu consigo acessar espaços de cultura, eu tenho autonomia porque eu consigo ter as minhas relações sociais, eu tenho autonomia porque eu tenho liberdade no meu trabalho. Então, tudo isso passa pelo crivo de pensar o que é saúde, né? A saúde, ela não é ausência de doença, sabe? A saúde, ela é qualidade de vida. Ela é o que eu consigo e o que é possível para mim, independente das condições que eu estou inserida, né? Então, quando eu trago para vocês essa questão da psicologia vinha no contexto do trabalho, vinha da medicina social, do higienismo, a gente está falando ainda de uma profissão que nasce de um contexto não muito favorável para a saúde, sabe? A gente nasce de um contexto que não é favorável para a classe trabalhadora, né? E cabe a nós refletirmos e defendermos, e pensarmos e repensarmos qual é o meu papel nesse contexto, né? A quem serve o meu trabalho? A quem serve a psicologia? A quem serve a minha fala, o meu pensamento, né? A quem serve os interesses que estão sendo apresentados para mim, que eu estou escutando, né? Que eu estou defendendo. Então, conhecer e entender o cenário que a gente está inserido, ele é importante para a gente começar a pensar a nossa prática. Então, eu convidei o Lucas hoje para que a gente pudesse construir essas perguntas juntos, né? E não vamos esgotar as nossas respostas, né? Porque o trabalho tem que continuar, é uma disputa que a gente vai levar por um tempo, e muito do que a gente está produzindo hoje, a gente pode talvez não usufruir, mas acreditar que alguém vai usufruir lá na frente é importante, é necessário, né? Toda a nossa luta, toda nossas reivindicações por melhores condições de trabalho, todos os nossos interesses enquanto classe sejam defendidos, e não é possível, assim, não acredito, e estou ancorada no ombro de outros autores importantes que também não acreditam numa psicologia neutra, tá? Que não acreditam e não defendem uma psicologia que seja distante de todas essas pautas, de todas essas críticas que são necessárias ser feitas. E é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho rapidinho só para não esgotar o nosso combinado, mas tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente vai continuar debatendo nas nossas próximas 4 aulas, e eu espero muito encontrar vocês novamente, vai ser muito interessante. As nossas próximas aulas a gente vai continuar falando da psicologia, né, de como a psicologia surge, como que ela se reafirma nos tempos de hoje,
Vou trazer um pouco de Foucault para vocês também. A gente vai voltar a falar de Ricardo Antunes, a gente vai voltar a falar de ergonomia, das clínicas de trabalho, para a gente poder também depois fechar possibilidades de atuação, como que a gente se insere nos contextos, como que a gente articula. E também um ponto interessante é não esquecer que também somos classe trabalhadora, tá? A gente, enquanto psicólogo, na nossa formação, dependendo da instituição de ensino, enfim, a gente é muito elevado a se colocar num lugar de superioridade, né? A gente tem a psicanálise de Freud falando do discurso do mestre, enfim, a gente às vezes se coloca numa posição que distancia nós do outro que está ali buscando a nossa presença, o nosso trabalho, a nossa escuta, né? Então, é importante a gente sempre se perguntar, né? A que psicologia, né? A gente está pensando em construir com o outro, né? Uma psicologia que eu estou distante, uma psicologia que eu estou pensando junto, que eu estou pesquisando junto, né? E é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Lucas, novamente, muito obrigada. Noés, vocês são os queridos. Fico muito animada por estar trabalhando com vocês. E é isso. A gente que agradece. Nossa, uma aula maravilhosa. Já estou ansiosa para as próximas. Gostaria de saber se tem alguém aqui que queira falar alguma coisa. A gente abriu um momento aqui para refletir um pouco sobre a aula. Isso, alguma pergunta? Assim, eu fui tentando me segurar um pouco para dar espaço também para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Acho que a fala de vocês contemplou qualquer dúvida que alguém pudesse ter, né? Espera. Val, quer falar? Pode ficar à vontade. Eu vou dar uma de intrometida aqui. Bom, Por bom dia, favor. pessoal. Bom dia a todos e todas. Primeiro, né, já botei ali no chat, mais uma vez eu quero agradecer a generosidade do Lucas, a generosidade da Samira, né, com as exposições, com a riqueza das falas, com o rigor também que vocês trouxeram a todas as falas de vocês. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar o meu agradecimento, assim, né? Talvez eu poderia provocar um pouco as nossas falas, né? Pensando a dificuldade de fazer com que a classe psi se entenda como classe trabalhadora também, né? Eu me lembro de fazer muito dessa disputa dentro de sala de aula, assim, né? Parece que a psicologia ela ainda habita muitos campos de elitismo, né? E de até uma certa superioridade, né? Tipo, o ser psicólogo e o fazer médico e uma superioridade médica, um discurso médico, né? E se colocar de novo como um trabalhador talvez se haver como uma mão de obra que está dentro dessa lógica, né? Explorada também, né? E aí eu fico pensando assim, o quão difícil é construir uma classe psi com consciência de classe também, né? E aí eu fico me questionando os atravessamentos de status, né? Parece que a burguesia, né? Ela tem um status, né? E se vê como um trabalhador parece quase como uma posição inferior, né, na verdade, né? Mas acho que é constatar a vida material tal como ela é e como ela está organizada e qual é o campo e de que lados estamos, né? Sim. A gente até fala que é super esquisito, né? Uma psicologia de direita, né? Será que é possível, né? Ser de direita e estar dentro de uma psicologia consciente das dimensões sociais, né? Eu acho que essa é uma das dificuldades, assim, né? Mas eu estou abrindo mais essa bola assim para poder ver também como isso repercute para vocês. Lucas, eu acredito que alguma coisa deva acontecer na economia também, né? Eu sei que não era para ser economia, né? Era para ser economia política, né? Mas me parece que também tem uma disputa de sentido também de como quem opera também se enxerga pelo que ele faz, né? Será que não há uma disputa também de trazer essa consciência de que todo trabalho é político e ele está situado em uma dimensão muito específica material também, né? Fiquei pensando aqui, e que ideologias são essas que nos afastam de compreendermos em que lugar no mundo estamos, né? E é um projeto, né?
não conseguir compreender um projeto, né? Eu parto um pouco também assim, me intrometendo também, desculpa, mas eu parto um pouco de referenciais teóricos que levantam essa questão, né? É um projeto, né? O trabalhador pensar essa questão do individualismo, da competição entre os seus pares, né? Ela é um projeto. Então, quando a gente está pensando também o adoecimento, a gente não faz o link. Eu estou adoecendo pelas condições que estou submetidas no meu trabalho. Eu estou adoecendo porque eu sou incapaz, né? Eu não estou dando conta. Então é um projeto também que não nos reconheçamos como classe, né? Que a gente tem a dificuldade de articular sobre isso, né? É isso. Para comentar um pouquinho também da provocação que o Val trouxe, também acho que, de novo, né, a gente volta para a coisa da mercadoria, né? Porque, assim, eu acho que a própria sessão de terapia assume essa forma de mercadoria, né? E de um jeito muito, muito estranho, né? Assim, às vezes não tem nenhum patrão, não tem nada. Então, de novo, né, acho que reverbera um pouco essa coisa do empreendedor de si, né? Sou meu próprio. E é de fato, mas assim, né? Eu acho que são poucos os psicólogos que estão enriquecendo, né? Nessa posição, né? E, bem, na economia é isso, né? Eu acho que, assim, por excelência, é essa ciência enfim, justificar, né, essas formas ideológicas, né, de como a realidade se apresenta. Então, bem, coisa, a coisa na economia acho que vai pior do que na psicologia, mas assim, é complicado, né? É complicado, enfim, coisa. E uma coisa que eu fiquei, né, a Samira estava falando, para comentar um exemplo só. Ela falou da Ivarodone, né? Enfim, dei uma pesquisada aqui rapidinho na internet. Ela é um exemplo daquilo que eu estava comentando sobre as revoltas, né, dos trabalhadores ali no pós-segunda guerra, né? Eu vi que ela foi, enfim, uma combatente, né, contra o fascismo italiano. Enfim, depois ela se forma em medicina, vai discutir isso junto com os trabalhadores que estavam experimentando outras formas de organização do trabalho, enfim. Depois é isso. Projetos derrotados, né? Mas é importante, como a Samira falou, Sim, resgatá-los também. sim, sim, sim. A Carol até botou aqui no chat, né? Individualização e competição, né? E eu acho que isso é um dos efeitos do neoliberalismo, né? O liberalismo ele se expande para tudo, né? Então, né, é importante que a gente pense, inclusive, na nossa atuação em saúde mental, em clínica, onde a gente for atuar, né? Que a gente sempre está em voltas com isso, né? Quem trabalha com psicologia de grupo sabe o quão difícil é fazer grupos também, né? Porque as pessoas entendem que o meu sofrimento é minha propriedade privada, né? Ela é minha, né? Como assim as outras pessoas vão saber do que eu sofro, né? E o grupo é muito legal porque as pessoas podem ter uma visão que ela sofre, que ela vive, não é tão dela assim, né? E que estamos vivendo uma experiência muito atravessada, né? Mas é super difícil fazer clínica de grupal. Quem está na psicologia e quer fazer clínica grupal é todo mundo com o seu próprio segredo, com o seu sofrimento privado, né? E vira. É uma extrapolação da propriedade privada, né? E aí, até mesmo, as nossas narrativas elas também se tornam histórias privadas. Fazer grupo é super complicado. E a gente sabe a importância do grupo para a formação de rede, formação de laço, desmistificação de si como centralidade do sofrimento, né? Partilha, né? Mas é super difícil, mas eu acho que isso é mais um dos sintomas dessa sociedade onde você é muito especial, né? Você é a figura única. E aí, construir consciência de classe nessa configuração vira um desafio enorme, né? Porque não tem como pensar consciência de classe sem pensar coletivo, sem se pensar enquanto mais um dos indivíduos dentro de uma estrutura maior. Tá todo mundo querendo. E eu acho que é isso, né? Redes sociais virou uma narrativa, né? É o meu selfie, é o meu perfil, são os meus seguidores. Isso vai criando uma centralidade egóica muito, muito sedutora, né? E aí pensar
dentro de uma estrutura vai ferindo narcisicamente também, né? A gente bem sabe disso, né? Bom, eu imagino que essas são as dificuldades de a gente disputar e pautar a consciência de classe, né? Imagino. Sim, sim, uma coisa que quando estava falando, Val, eu me lembrei também da discussão sobre medicalização da vida, né? Como também é um outro projeto, assim, de rejeitar qualquer possibilidade de dor, de angústia, de sofrimento, assim, de uma maneira que distancia também o próprio sujeito de pensar, né, sobre isso, né? É, de refletir sobre as condições que estão inseridas, que muito do nosso sofrimento ele é sintoma das estruturas que nós estamos inseridos, né? Então, eu, eu gosto de pensar assim, mas a gente tem ali a população negra com mais índices de depressão e ansiolíticos. Tá, mas o racismo estrutural que essa pessoa está inserida, os lugares que o grande coeficiente moram, né? A gente não tem como você pensar o sofrimento daquela pessoa dissociado das condições que ela está inserida. Não tem como você olhar para uma pessoa que acorda com barulho de helicóptero, com um tiroteio, com megas operações. Não tem como você olhar para o sofrimento daquela pessoa e achar que é só dela. Então, a gente também pode levantar essa discussão, né, da medicalização da vida, porque eu não penso em estrutura que ela está inserida, eu penso em medicá-la, né? Eu penso em adaptá-la a essa realidade, né? Então, eu estou trazendo esse cenário para fazer uma analogia de como isso acontece no mundo do trabalho também, né? Eu não estou pensando num trabalhador que está adoecendo por uma relação de assédio, por uma relação de exploração. Eu vou olhar para aquele trabalhador como você precisa dar conta desse cenário. Eu não vou pensar em transformar sua estrutura, né? Então, Walter me inspirou de lembrar essa questão da medicalização da vida, porque é um tema importante para a gente também na psicologia, né? Porque a gente lida com esses sujeitos que estão nessa situação. Eu não quero soar como uma pessoa contra a medicação, tá? Não quero soar contra a tratamento na psiquiatria, não é sobre isso, tá? Mas é sobre pensar a maneira como isso está acontecendo, né? Enquanto isso vem como um recurso, como uma ferramenta, como uma proposta que não está dissociada de toda uma construção ideológica por trás, né? Tem um projeto por trás também, né? Além da medicalização da vida, a gente também pode falar da medicalização da infância, como a gente tem cada vez mais crianças sendo medicalizadas para poder se adaptar à escola, se adaptar a diversos contextos. Então, assim, é importante a gente levar isso como uma discussão, porque a gente precisa sair do nosso consultório e olhar para o mundo lá fora, né? O trabalho da psicologia é também observar o sujeito, não só ele ali na minha frente, eu aqui no meu sofazinho, ele no divã. Eu preciso olhar o que ele está trazendo com ele de bagagem, né? Pensar uma psicologia que defenda isso é necessário, é urgente. A psicologia ela ainda está sendo muito carregada de elitismo, né? Que faz parte da sua história, né? Então, eu queria só complementar isso, porque eu acho que é um ponto importante também de partida para as nossas reflexões, né? Da nossa prática está sendo uma prática que reproduz essa lógica, né? Como que a gente pode olhar para si, para o nosso trabalho, se reconhecendo também como classe trabalhadora, para a gente não continuar reproduzindo essa lógica, né? É isso. Tem uns comentários aqui muito interessantes, muito legal. A Carol comentou, lembrei da ética Ubuntu, como parece alienígena, comparando com como temos seguido enquanto sociedade. Realmente, né, traz muito esse embate, né, de como nossa sociedade ainda é muito individualista, né? E quando tem uma ética que foge dessa nossa forma de viver, parece realmente algo de outro mundo, né? É muito diferente pra gente, né?
A Letícia também trouxe um comentário muito interessante, né, de que o trabalhador precisa se adaptar e não o mercado que pensa nas melhores condições para as pessoas enquanto indivíduos, né? O trabalhador que precisa se adaptar e não o mercado, né? São reflexões muito interessantes. Se alguém quiser falar alguma coisa também, a Carol, a Letícia, quiser complementar seus comentários, podem ficar à vontade. Eu queria pedir se o pessoal pudesse ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha e registrar esse momento. Sei que às vezes, né, a pessoa foi pega despreparada, mas quem puder, quem quiser se sentir confortável, fica à vontade. Ana, se você me permitir, vocês têm mais uma fala, né, sobre a exposição. Uhum. Talvez a gente pudesse deixar o pessoal se preparando, e aí, enquanto vocês vão falando, a gente abre o vídeo. Tá bom. O que você acha? Finalzinho. Uhum. Eu só queria convidar a Duda e a Eduarda de novo para relembrar a gente sobre o desconto, né, que vai rolar hoje. Então, gente, vou repassar com vocês. Para quem chegou atrasado, a gente tem uma condição especial hoje, que somente está disponível para quem estiver aqui assistindo a aula. A gente vai fornecer um desconto e eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem acessar. O link está no nosso chat e vou transmitir a tela aqui para que vocês consigam ver. Quando vocês entrarem no link, vocês vão vir direto para essa página. Aí vocês podem fazer login. Aqui em cima fica o login. E aí vocês vêm descendo a página. Ó, vocês vão passar por todas as informações do curso. Aqui vai ter a área de inscrições, mas vocês não vão realizar a inscrição. Vocês já estão inscritos no curso. Não é esse aqui o valor para vocês. Aqui a gente tem o valor cheio, né, para profissionais formados, que está R$ 99,90, para estudantes da graduação R$ 79,90 e ações afirmativas R$ 59,90. Todos esses valores vão entrar com desconto para quem estiver aqui na aula. Então, vocês vão descendo e aqui a gente chega na aba de atividades. Aí vocês apertam aqui, ó, quero participar das atividades, e aí vocês vão ser redirecionados, ó, para essa página aqui. Aqui a gente tem 3 condições especiais de compra. O curso saindo para quem tem ações afirmativas a R$ 55,00, desconto especial para estudantes, R$ 68,00, e o curso completo, para profissionais formados é R$ 85,00. Lembrando que ações afirmativas são os estudantes que entraram na faculdade por algum tipo de cota, as pessoas que têm CAD único ou que estão em alguma situação, né, de vulnerabilidade, seja por questões de raça, ou então também questões de deficiência, seja uma pessoa trans. E aí vocês podem aqui se inscrever pela condição que enquadra vocês. Então, aí depois é só vir aqui, realizar a inscrição, e aí vocês vão ser aqui, ó, finalizar a compra. E aí aqui vocês colocam os dados de vocês. Aqui, ó, o pedido aqui aparece certinho já com o valor do desconto. Aí vocês têm a opção de Pix, cartão de crédito e boleto, sendo que no cartão de crédito vocês conseguem parcelar em até 10 vezes. Então, assim, o preço está ótimo. Essa promoção ela só está valendo hoje. E eu vou aproveitar para mostrar rapidinho para vocês também o nosso site oficial. Nas nossas redes, nós temos Instagram, temos site, temos YouTube. Lá vocês conseguem ter acesso a tudo que a Noeste faz. E aqui, ó, vou mostrar. Duda, a gente não está vendo, tem que mudar. Aí. Sim, o nosso site de cursos. Aqui a gente está promovendo atualmente o curso o curso da saúde mental. E aqui a nossa agenda, ó, vocês conseguem ver, hoje a gente iniciou o curso de saúde mental. Em julho, nós teremos o workshop Desvendando Currículos Lattes, teremos o workshop da atuação dos psicólogos na clínica bilíngue para surdos. Ainda não entrou aqui, mas nós também teremos o workshop sobre escrita científica.
Em agosto, nós teremos um curso de psicologia jurídica. Então, nosso calendário esse ano ele já está repleto de coisas, ainda vem muita coisa por aí, mas ele já está lotado. Então, eu convido vocês a ficarem ligados nas redes oficiais da Anueste, para que vocês não percam. A gente tem muitos eventos rolando, nós também temos revista, onde a gente faz publicação de artigos científicos, temos os eventos onde a gente faz vários tipos de congresso, tudo assim, extremamente enriquecedor. Então, recomendo que vocês fiquem ligadas nas nossas redes. E é isso, gente. Vou voltar para a Ana. Eu disponibilizei a lista de presença para vocês garantirem certificado. Vou colocar o prazo de 15 dias, mas a gente vai tentar emitir antes o certificado de 2 horas para vocês. E agradecer a presença de vocês. A gente teve um número muito legal nessa aula, muita gente legal aqui, um espaço, nossa, incrível, enriquecedor, né? Então, a gente está muito feliz mesmo com esse curso, muito animado para as próximas aulas. Agradecer ao Lucas pela participação, foi, nossa, muito, muito bom, muito legal mesmo. A Samira, que vai ficar aqui com a gente nas próximas aulas, vai ser muito legal. A Duda, da frente de Mídia e Marketing, o Vauli também, a Dona Oeste, e todo mundo que participou e está aqui. Então, muito obrigada. E tirar uma fotinha para a gente registrar esse momento. Então, quem puder, abrir a câmera, se sentir confortável, pode ficar à vontade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. E espero encontrar final de vocês nas próximas semana. aulas. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada. Valeu, gente. Um beijo. Beijo. Meu amor. Parabéns. Eu tava perguntando, não é só a gente falar, Lucas, como que é lá no livro do aluguel? Toma. Não, a gente paga. Não é só sobre paga isso aqui. Não sabe. Acho que ela já estava fazendo uma produção sobre mercadoria. Eu não tenho a capacidade. Não, falei, cara, vamos lá para a cozinha, vamos lá para a cozinha. A Eduarda tinha me mandado a mensagem que ela tinha um amigo que é sobre. Acho que é Nicolas o nome. E ele está fazendo economia. E ele gosta muito de você. Da onde que te conhece, ninguém Ele sabe. é do mestrado? Eu acho que é. É o Funari. Eu conheço ele. Lembra que eu falei para você que eu conheci o físico? Estava no mestrado. Quer dizer, se foi ele. Eu pensei que foi um clube. Ele não, a gente fez algumas matérias juntos. Ele realmente tem um clube. É. Olha só, eu vou ter que ir. A Duda me mandou mensagem, eu não queria te falar isso, porque eu achei que ia ser ansiosa. Eu lembro de E você tem um plano que ele pediu muito para participar da aula, porque ele gosta muito de você, gosta de te ouvir, não sei o que, você quer lá. Aí a Duda vai assim, nossa, não sabia que não era mentira. Você também. Não ligou, não? Então, na minha cabeça tinha